Boa noite, irmãos. Bom, é sempre com bastante alegria que eu venho aqui, para aprender junto dos irmãos da palavra de Deus. E a minha oração é que Deus possa estar colocando dentro de nós a sabedoria dele e que possamos meditar na palavra todos os dias de nossas vidas. Hoje nós vamos ler a carta de Tiago. Então peço aos irmãos para abrirem na carta de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Eu irei ler, os irmãos me acompanhem. Diz assim a carta: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela oportunidade que temos, ó Pai, de estarmos aqui reunidos em igreja para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Que nossos corações possam receber a Tua palavra, Senhor, e que ela possa florescer e frutificar dentro de nós. Que possamos ser servos fiéis a Ti, servos tementes a Ti, Senhor, servos que sempre se dirigem a Ti com fé e com confiança, ó Pai, na Tua soberania e nas Tuas promessas. Nós oramos a Ti agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, antes de a gente passar para a carta em si, é necessário, a título de introdução, a gente responder algumas perguntas. Então, a primeira pergunta é: quem é o autor da carta? Bom, o autor da carta, como a gente leu, ele se apresenta como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como ele não dá maiores detalhes sobre ele mesmo, e Tiago era um nome relativamente comum na época, então é bem provável que esse Tiago que escreveu a carta aqui era alguém muito conhecido e que tinha autoridade, de modo que só dele se apresentar dessa forma, as pessoas já saberiam de quem se tratava. Além disso, se a gente fosse ler a carta toda, a gente ia perceber que o autor da carta é alguém familiarizado com o judaísmo, com o Antigo Testamento e com a cultura judaica. Então, é bem provável que o autor da carta seja um judeu convertido ao cristianismo. Então, sabendo disso, nós temos dois principais possíveis autores para essa carta. O primeiro autor que é possível aqui é o apóstolo Tiago, que é o filho de Zebedeu e irmão de João, aquele que fazia parte do círculo mais próximo de Jesus nos evangelhos. A segunda opção que nós temos aqui seria Tiago, o irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém. Só que dessas duas opções, muitos estudiosos acreditam que quem escreveu a carta foi o Tiago, que é irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém. Existem pelo menos 3 argumentos principais que nos fazem acreditar que quem escreveu a carta foi o irmão de Jesus. O primeiro argumento é que o outro Tiago, o irmão de João, ele morreu muito cedo, já no início da igreja apostólica. Tanto que o martírio dele é encontrado lá em Atos capítulo 12. Então, quando a perseguição à igreja começou a ficar mais intensa, o Tiago foi um dos primeiros que morreu, foi martirizado. O segundo argumento é que o discurso que nós encontramos aqui na carta de Tiago é muito parecido, é muito similar ao discurso que nós encontramos em Atos 15. Só que Atos 15, quem é que está falando ali é o Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém. E um terceiro argumento principal é que os pais da igreja primitiva, os primeiros teólogos da igreja cristã, eles apontam para Tiago, irmão de Jesus, como autor dessa carta. Entre eles nós temos Agostinho, Orígenes e Eusébio, entre outros também que apontam para Tiago, o irmão de Jesus, como autor dessa carta.
Então, por isso que nós acreditamos, a maioria acredita que quem escreveu essa carta aqui foi o irmão de Jesus. Agora, a segunda pergunta, para quem que ele escreveu essa carta? No versículo 1, ele coloca aqui que ele endereça a carta, né? Ele escreve a carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então, essas 12 tribos, é bem provável que seja uma referência a judeus que se converteram ao cristianismo e que naquele momento eles estavam espalhados pelo Império Romano, o que é conhecido como diáspora ou dispersão. Então, ocorreu ao longo da história muitos fatos que fizeram com que os judeus saíssem de Jerusalém, saíssem da Judéia e tivessem que morar em outras regiões fora ali da região deles. Né? Então é bem provável que nesse momento aqui, por conta de perseguição, muitos judeus cristãos saíram de Jerusalém, saíram da Judéia e estavam espalhados pelo Império Romano. E é para eles que Tiago escreve a carta. A terceira pergunta é, por que Tiago escreveu a carta? Qual era o contexto e qual era o objetivo de Tiago aqui? Algumas pessoas, quando leem a carta de Tiago, elas pensam que ela é uma carta geral, como se fosse assim, um sermão geral. É como se Tiago estivesse falando de várias coisas aleatórias, claro, importantes, para o bem da igreja, sem ter na mente alguma comunidade específica. Só que essa posição ela é bem questionável, porque se você for prestar atenção na carta, você vai ler, você vai perceber que ela tem muitas especificidades. E que, por exemplo, não era toda igreja cristã que tinha problemas com mercadores, com comerciantes arrogantes. Não era toda igreja cristã que tinha problema com discriminação de pobres. Ou então não era toda igreja cristã que tinha problema com ricos que arrastavam os cristãos para os tribunais, deixando eles mais pobres ainda. Então, a postura que a maioria dos teólogos adotam é que Tiago, quando escreveu essa carta, ele tinha sim uma comunidade cristã específica. Essa comunidade, para quem ele escreve, que são os judeus cristãos espalhados pelo Império Romano, era uma comunidade que estava sofrendo muito e que estava passando por vários tipos de provações. Só que, ao mesmo tempo, era uma comunidade que ela era imatura espiritualmente e que ela não sabia lidar como devia com as provações. E que, por isso, muitos cristãos aqui estavam reclamando, estavam murmurando de Deus. Inclusive, estavam falando mal uns dos outros. E é por isso que Tiago fala muito sobre a língua. Numa hora ele fala sobre a língua, fala que a língua é o mal incontido. E ele bate muito nessa tecla de você não falar mal do seu irmão. É justamente porque esses cristãos eles não sabiam lidar com os problemas que estavam acontecendo com eles. Então, quando Tiago escreve essa carta, ele escreve com esse objetivo. Ele escreve para consolar, para fortalecer e para orientar os cristãos que estão passando por diversos tipos de provações. Então, agora que a gente entende o contexto da carta e o objetivo da carta, então a gente vai para a carta. No versículo 1, diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. No versículo 1, Tiago vai fazer a sua breve saudação, e do versículo 2 até o versículo 4, Tiago vai tratar de como nós devemos lidar com as provações da vida. Então, como já foi falado aqui, Tiago se apresenta como Tiago, servo de Jesus, servo de Deus e servo de Jesus Cristo. Então, perceba que Tiago aqui ele não se coloca como irmão de Jesus. Claro que ele era irmão de Jesus, ele poderia falar isso. Mas é que, acima disso, Tiago se colocava como servo de Jesus Cristo, como escravo. Né? A palavra aqui remete a escravo. Então, Tiago sabia do senhorio de Cristo sobre a vida dele. Então, o que nós aprendemos aqui no início é que qualquer relação que você possa ter com Cristo, até mesmo um laço familiar, não está acima da relação que você tem de servo e senhor. E Tiago entendia isso muito bem. E é por isso que ele se colocava acima de tudo como servo de Jesus. E ele escreve aqui a carta para as 12 tribos, como já falamos, são os judeus cristãos espalhados pelo Império Romano. Perceba que a saudação de Tiago aqui ela é bem breve, é apenas com uma palavra, saudações. Esse tipo de saudação bem breve era muito comum entre os gentios. Ora, ele está escrevendo para judeus cristãos, mas esses judeus estavam espalhados pelo Império. Então eles estavam bem familiarizados com esse tipo de saudação, que era comum entre os gentios, que era com quem eles estavam convivendo ali naquele momento. E agora, a partir do verso 2 ao 4, Tiago vai falar de como devemos lidar com as provações da vida.
E ele começa dizendo assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago se dirige a seus leitores como meus irmãos, que é uma forma carinhosa de chamar os outros cristãos. Perceba aqui que o que Tiago tem em mente é que ele está falando com a igreja. Ele está falando com pessoas convertidas, pessoas que foram salvas em Jesus Cristo. Apesar das imaturidades, mas ainda assim eram pessoas que eram salvas e que precisavam ser corrigidas conforme as suas necessidades. Depois ele coloca aqui eles como meus irmãos. E a primeira coisa que Tiago fala é que eles deviam ter, por motivo de toda alegria, o passarem por várias provações. Tiago já começa a carta dele dizendo que ele tinha conhecimento das várias provações que aqueles cristãos estavam passando. Para nós termos uma ideia, ao longo da carta, o Tiago vai falando de algumas provações que eles passavam. Então, esses cristãos aqui, que Tiago está escrevendo, eles sofriam com viuvez, orfandade, doenças, opressão social, entre outras coisas. Mas é provável que o principal problema, a principal provação que eles estavam passando é justamente a pobreza material que estava se agravando, estava se intensificando. Por quê? Por causa que ricos ímpios, estavam arrastando os cristãos pobres para os tribunais, o que deixava eles mais pobres ainda. E essa pobreza material ia se agravando, trazendo mais problemas para aqueles irmãos, trazendo mais problemas para aquela igreja. Isso fica mais evidente na carta quando Tiago começa a colocar sempre um paralelo entre ricos ímpios e cristãos pobres. E ele sempre repreende os ricos e sempre favorece os pobres cristãos. Então, apesar da gente não ler ainda hoje essa parte, mas se a gente fosse dar uma lida até o final da carta, a gente ia ver esse paralelo bastante constante ao longo da carta. Então é provável que esse seja um dos principais problemas que aqueles cristãos estavam experimentando. E aqui no versículo 2, o verbo passardes traz a ideia de cair, traz a ideia de aparecer aquilo de forma súbita. Então, qual é a ideia aqui? Essas provações que os cristãos estavam passando, elas surgiram de repente na vida deles. Isso é importante porque isso agrava mais a situação deles. Existem provações na nossa vida que a gente consegue prever. Existem vezes na sua vida que você consegue olhar para o horizonte e consegue prever. Você diz assim, olha, está vindo aí agora dias complicados, dias difíceis. Você consegue prever muitos problemas na sua vida, mas muitas vezes não é assim. Em muitos casos, os problemas chegam na sua vida sem avisar. A sua vida estava um mar de tranquilidade, e aí de repente o tempo se fecha e chega a tempestade. Então, quantas vezes nós somos abatidos com uma notícia de desemprego, ou com uma notícia de doença que nos agrava, ou um ente falecido que morre e a gente não esperava por aquilo, foi de repente. Então, quantas vezes as provações chegam em nossa vida sem avisar? Se acontece isso com apenas uma provação, já nos deixa abalado. Imagina várias provações acontecendo ao mesmo tempo e chegando sem avisar. Então, era esse contexto, era essa situação que aqueles cristãos estavam passando. Todos esses tipos de provações chegaram na vida deles sem avisar. Então, a tempestade ela chegou na vida deles de forma intensa, sem avisar para eles. Só que o que Tiago diz? A primeira coisa que Tiago diz com relação a isso é que eles deviam passar por isso, tendo aquilo por motivo de toda alegria. Então, Tiago ele não olha para as provações e diz assim, realmente, o que vocês estão passando é muito grande, o que vocês estão passando é muito difícil. Não. A primeira coisa que ele fala é, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria vocês passarem por tudo isso. A expressão aqui, toda alegria, significa alegria completa. Quer dizer que é aquela alegria sem rancor no coração, é aquela alegria sem murmuração, é aquela alegria sem mágoa no seu coração. Então, o que Tiago está nos dizendo aqui é que por mais que apareçam várias provações e por mais que elas apareçam de forma súbita, de repente na sua vida, nós devemos ter essas provações por motivo de alegria e de alegria completa em nossas vidas. Então, essa é a primeira orientação de Tiago para os cristãos e que serve para nós. Só que aí nós podemos pensar assim, mas como é que Tiago quer que eu tenha por motivo de toda alegria eu passar por várias provações?
De que modo eu vou ter essas provações por motivo de alegria na minha vida? Como é que elas podem ser motivo de alegria para mim, se elas estão me fazendo sofrer? E aí Tiago continua o raciocínio aí no versículo 3. Ele diz assim, ó, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O verbo aqui saber não traz uma ideia de um saber experimental, de um saber que vem da experiência ou dos sentimentos da pessoa. Esse saber aqui é simplesmente o conhecimento de um fato. Como assim? O que Tiago quis dizer aqui? Ele está dizendo que quando você passa por provações, a primeira coisa que você sente é tristeza. A primeira coisa que você sente é sofrimento. Então, aquilo que você está sentindo e aquilo que você está experimentando não vai apontar para a alegria. E é por isso que você, apesar da tristeza e apesar desse sofrimento que você passa, você deve olhar para a alegria, você deve saber que aquilo é motivo de alegria. Simplesmente porque isso é um fato, isso é verdade. Apesar de não parecer, aquilo é motivo para você se alegrar, aquilo é motivo de toda alegria na sua vida. E aqui Tiago continua. Ele diz assim, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ele está dizendo que a fé, uma vez confirmada, uma vez testada e aprovada, ela vai produzir em nós perseverança. Essa fé que Tiago está colocando aqui para nós é justamente a confiança individual que você tem nas promessas de Deus. Então ele está falando que essa fé genuína que as tribulações produzem, uma vez você suportando, essa fé genuína vai produzir em você perseverança. O que Tiago quer colocar aqui para nós é que assim como o fogo, ele refina o ouro, as tribulações é que vão refinar a nossa fé genuína. Se você conseguir passar de maneira adequada pelas provações da sua vida, ela vai colocar em você a fé genuína. A fé genuína vai se destacar, tirando de você as impurezas. Ela vai refinar a fé genuína dentro de você. Então, o que o Tiago coloca aqui para nós é que essas provações que passam por nossas vidas, a gente deve ter por motivo de alegria, sabendo que a nossa fé, uma vez confirmada, vai produzir dentro de nós a perseverança. A palavra perseverança aqui dá a ideia de você se colocar debaixo de um jugo, debaixo de um peso, e de você suportar aquilo pacientemente. É como se você estivesse falando para Deus que você sabe que aquilo é pesado, que você sabe que aquilo traz tristeza, mas que você vai suportar, porque aquilo é o melhor, aquilo é a vontade de Deus para a sua vida naquele momento, e que você vai suportar tudo aquilo sem murmurar, sem trazer rancor para o seu coração, mas você vai suportar aquilo de forma paciente. É assim que nós devemos lidar com as provações da nossa vida. Só que o Tiago coloca aqui mais uma coisa para a gente, ainda nesse assunto. Ele diz assim, ó, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. O que Tiago coloca aqui é que a perseverança ela é um processo na sua vida. Quer dizer que por mais que você suporte as provações, você não vai de uma hora para outra, de repente, ter aquela perseverança plena. E você vai começar a perseverar totalmente tudo na sua vida. Não, essa perseverança que é produzida em você, ela é um processo. O que Tiago está dizendo aqui? Conforme as provações chegam na sua vida, você deve suportar elas de forma paciente. E você deve tomar elas como motivo de toda alegria, sabendo que aquilo vai produzir perseverança em você. E que essa perseverança, ela vai crescendo, ela vai aumentando dentro de você, ela vai se intensificando, até que essa perseverança, ela tenha ação completa na sua vida. O que Tiago coloca aqui para nós é que quanto mais a gente perseverar diante das provações, vai chegar um estágio na nossa vida que a gente vai saber lidar com as provações da maneira que Deus quer. Quanto mais você persevera, mesmo em meio às provações, você vai crescendo, você vai amadurecendo, e você vai chegar num estágio na sua vida que você vai saber lidar com todo e qualquer problema. E nada vai abalar você.
Ao redor de você vai estar uma tempestade enorme, mas dentro de você vai estar aquela calmaria, porque você sabe que tudo aquilo está produzindo perseverança em você. E essa perseverança vai gerar em você a maturidade. Quando ele fala aqui para que sejais perfeitos e íntegros, ele dá a ideia de maturidade e de completude em todos os aspectos. Lembrando que o nosso alvo é Cristo. E o nosso alvo é sempre crescer e amadurecer em Cristo. Mas nós só conseguimos amadurecer em Cristo quando as provações chegam e a gente consegue suportá-las de maneira paciente. A gente consegue suportá-las sem murmurar de Deus, e a gente consegue suportá-las tendo elas por motivo de alegria completa em nossos corações. E aqui Tiago fala que uma vez que a perseverança ela é completa em nossas vidas, nós não vamos ser em nada deficientes. O que Tiago coloca aqui é que, em questão, nós não vamos ter nenhuma falta com relação a Deus. Nós não vamos ter nenhuma deficiência na questão espiritual. Nós vamos ser maduros o suficiente para encarar qualquer tribulação da forma que Deus quer. Esse é o nosso alvo, é a nossa maturidade. E a perseverança que vai produzindo em nós, uma vez completa, vai fazer com que a gente passe pelas provações sem pecar, sem colocar a Deus falta nenhuma. Então, de forma resumida, o que Tiago quer colocar aqui para a gente é que nós devemos passar pelas provações pacientemente, humildemente, sem murmurar e, principalmente, sem colocar a Deus falta nenhuma em sua providência. Então, é dessa forma que nós devemos passar por toda e qualquer tribulação em nossas vidas. A segunda parte do texto aqui de hoje, Tiago vai abrir um parêntese para falar de um problema grave que aqueles cristãos estavam passando. Então, do versículo 5 até a primeira parte do versículo 6, Tiago vai falar sobre uma falta grave que eles tinham. E essa falta era a falta de sabedoria. E ele diz assim no versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Irmãos, no texto original, no grego, essa construção, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, não é uma mera hipótese. O que Tiago está colocando aqui é que os irmãos lá, para quem está se dirigindo, eles precisavam de sabedoria. Eles eram destituídos de sabedoria. Eles eram carentes de sabedoria. Não era uma simples hipótese, era um fato. Isso era um problema grave que eles estavam passando. Ou seja, eles não sabiam lidar com as provações porque faltava para eles sabedoria. Essa sabedoria que Tiago coloca aqui para nós é a mesma sabedoria do Antigo Testamento, lá de Provérbios, que consiste justamente em você saber agir diante de qualquer circunstância. É justamente você colocar em prática o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento divino. E lá em Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Qual é o raciocínio lá? É que quando nós tememos a Deus, nós sabemos sempre que decisões tomar em toda e em qualquer situação, seja nas melhores situações ou seja nas piores situações. Deus coloca em nós o conhecimento por meio da sua palavra, basta a gente ler, compreender, meditar nela e buscar essa sabedoria, buscar esse conhecimento, buscar essa maturidade. Deus vai colocar em nós o como nós devemos proceder diante de toda e qualquer situação. E era isso que faltava para aqueles irmãos. Só que Tiago diz, se falta sabedoria para vocês, o que ele diz? Peça a Deus. Ou seja, aqueles irmãos não estavam pedindo sabedoria a Deus. E é por isso que faltava sabedoria para eles. E por que eles não estavam pedindo sabedoria? Pelo mesmo motivo que nós, muitas vezes, não pedimos por sabedoria. Nós não pedimos por sabedoria a Deus porque a gente não percebe o quanto carecemos da sabedoria de Deus. E o quanto nós precisamos da sabedoria de Deus. É porque muitas vezes nós já nos achamos sábios o suficiente. Muitas vezes, por causa da nossa natureza pecaminosa, do nosso orgulho, da nossa carne, a gente olha para os outros e pensam que eles que precisam de um conselho nosso, porque nós somos sábios o suficiente para poder orientar os nossos irmãos, quando na verdade nós mesmos por dentro carecemos totalmente da sabedoria divina. Então, se a gente não pede sabedoria para Deus, é porque a gente ainda não percebeu o quanto carecemos de sabedoria. E muitas vezes a gente quer tomar decisões no automático, sem consultar a Deus, sem orar a Deus, sem consultar a palavra de Deus, sem perceber que a sabedoria ela é necessária
desde as situações mais simples até as situações mais complexas de nossa vida. A sabedoria é algo que nós, como cristãos, precisamos pedir para Deus. Sem sabedoria, nós não vamos conseguir passar pelas tribulações da vida de maneira adequada, da maneira que Deus se agrada, da maneira que Deus quer de nós. E é por isso que Tiago diz, se algum de vós necessita de sabedoria, e ele sabia que aqueles irmãos precisavam de sabedoria, assim como nós precisamos, é simples, peça a Deus. Aqui Tiago dá uma segunda ordem, né, para eles conseguirem vencer esses obstáculos que eles passavam. É pedir a Deus por sabedoria. Então, Tiago aqui se dirige a todo aquele que se percebe carente de sabedoria. Se você percebe que você precisa de sabedoria, então peça sabedoria a Deus. Ore pedindo por sabedoria. Clame a Deus pedindo por sabedoria. E se você clamar a Deus de todo o coração por sabedoria, o que vai acontecer? Tiago coloca aqui no versículo 5 também. Ele diz assim, ó, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. O que Tiago coloca aqui é que para todo aquele que pede sabedoria a Deus, Deus dá sabedoria liberalmente. Isso significa que Deus dá sabedoria sem impor condições. É isso que ele quer dizer aqui. Então, quando você pede a Deus por sabedoria, ele não vai acrescentar condições para isso, ele vai simplesmente lhe dar sabedoria. A palavra que nada lhes impropera significa não fazer juízo. Ou, numa linguagem mais informal, não jogar na cara. Como assim? O que o Tiago está colocando aqui é que se você pedir para Deus sabedoria, Deus vai lhe dar sabedoria sem jogar na sua cara que você precisava disso. Sem jogar na sua cara a falta que você tinha dela. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Quando alguém vai pedir para você alguma coisa, por mais que aquilo que ele esteja pedindo você tenha abundância, mas muitas vezes a gente impõe condições. Você empresta e diz, olha, devolve isso aqui amanhã, devolve isso aqui até o final do dia. Ou então você joga na cara da pessoa, você diz assim, olha, não te falei que tu ia precisar disso? Eu te avisei. Desde ano passado eu te disse que tu ia precisar disso, agora tu me pede só agora em cima da hora? Eu te avisei desde sempre. Nós somos assim muitas vezes, mas Deus não é assim. Por mais que para a gente pareça ser tarde, por mais que passou 20, 30 anos sem a gente pedir sabedoria, mas quando a gente se ajoelha e pede a Deus por sabedoria, Ele não vai dizer assim, olha, durante 30 anos tu não me pediu e agora tu está me pedindo, não. Ele vai simplesmente nos conceder a sabedoria que vem do céu, a sabedoria dele. Então, quando você orar para Deus pedindo por sabedoria, saiba que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que a todos dá sabedoria liberalmente e nada lhes impropera. Ele não joga na cara e nem impõe novas condições. Basta você pedir. E Tiago completa aqui essa parte dizendo assim, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Então, aqui, Tiago está se baseando em um fato. Qual é o fato? Todo aquele que pede a Deus sabedoria e pede todo o coração, vai receber de Deus sabedoria. A sabedoria vai ser concedida a todo aquele que pedir a Deus. Esse é o raciocínio. Então, primeiro, perceba que você e eu, que nós precisamos de sabedoria. Uma vez que você percebe isso, peça a Deus, sabendo que Ele dá a todos que pedem a Ele, liberalmente, sem nada lhes improperar. Só que aqui no versículo 6, Tiago coloca uma observação muito importante. Você deve pedir a Deus por sabedoria, mas você não pode pedir a Deus de qualquer jeito por sabedoria. Ele fala no versículo 6, ó, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Ou seja, de que forma você deve pedir a Deus por sabedoria? Você deve pedir a Deus por sabedoria simplesmente com fé, em nada duvidando. Ou seja, quando você vai pedir por sabedoria, o seu coração deve ter fé naquilo, você deve ter confiança em Deus, confiança na soberania dele. Em nada duvidar é pedir a Deus sem hesitar, é pedir a Deus sem questionar, é simplesmente pedir a Deus sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode conceder sabedoria a você, assim como Ele concede a todos que pedem a Ele. É nesse sentido, é nisso que nós devemos confiar, é nisso que nós devemos descansar, nessa soberania e no fato de Deus ser todo-poderoso.
Então, quando você pede a Deus, você deve pedir com fé nele, com fé na sua palavra. E aqui Tiago continua. Na parte 3 do nosso texto, na última parte do nosso texto de hoje, Tiago ele vai começar a descrever uma pessoa que pede sem fé. Então perceba, aqui é uma repreensão. Tiago diz, olha, vocês devem orar a Deus pedindo por sabedoria e peçam com fé. Por quê? Porque aquele que pede sem fé é semelhante, e aqui ele vai começar a descrever, ele vai começar a pintar aqui um retrato do homem que tem um coração sem fé, do homem que tem coração duvidoso. E é um retrato muito intenso, muito chocante quando a gente percebe. Ele diz assim no versículo 6. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago coloca aqui duas ilustrações. A primeira ilustração é de um mar calmo, um mar tranquilo. Pensa num oceano onde as águas são todas tranquilas. É muito fácil para um navio navegar por elas. Isso é o interior, isso é a mente e o coração de alguém que ora a Deus tendo fé no coração, tendo fé em Deus. À sua volta, exteriormente, o mundo pode estar acabando, a tempestade pode estar intensa, mas dentro dele tem uma calmaria. Por quê? Porque ele ora a Deus pedindo por sabedoria para encarar aquela situação e ele ora com fé. Por um outro lado, o outro retrato aqui agora é de uma onda agitada e impelida pelo vento. Pensa naquele oceano onde as ondas estão agitadas, estão intensas. Aquele oceano onde é difícil para um barco navegar por ele. Esse é o interior e a mente, o coração de alguém que ora a Deus sem fé. E isso, irmãos, é muito forte para nós. Porque muitas vezes a nossa tendência é orar sem fé, ou então orar no automático. Mas nós devemos lembrar que uma pessoa que ora sem fé, uma pessoa que ora com o coração duvidoso, dentro dele tem uma tempestade. Se já não basta você estar enfrentando uma tempestade exteriormente, já dentro de você está se formando uma outra tempestade. E essa dentro de você é muito pior do que qualquer tempestade que você possa enfrentar exteriormente. Mas assim que é um coração que duvida quando ora, assim que é um coração que pede, mas sem fé. Então, quando você pede sem fé, no seu interior tem uma tempestade se formando e se intensificando cada vez mais. Só que Tiago não termina aqui, ele continua retratando como é esse homem sem fé. Ele vai repreender esse homem sem fé no versículo 7. Ele vai dizer assim, ó: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então perceba aqui que Tiago está repreendendo esse homem. Ele está falando assim, olha, esse homem que ora sem fé, não suponha ele que ele vai receber alguma coisa de Deus. O verbo aqui alcançar também traz a ideia de receber. Então aqui Tiago está dizendo que esse homem não vai receber da parte de Deus nada, coisa nenhuma. A ideia aqui é de alguém que chega para Deus pedindo e chega com as mãos estendidas, mas no final ele sai de mãos vazias. Essa é a pessoa que não tem fé. Ele pede a Deus, ele estende as mãos, mas no final ele vai sair de mãos vazias. E isso não só em relação à sabedoria. Ele vai sair sem sabedoria, mas também ele vai sair sem nada do que ele pediu. Nada do que você pede sem fé, você vai receber de Deus. Sem fé, você não consegue alcançar nada, você não consegue receber nada da parte de Deus. E uma lembrança aqui para nós, muito útil nesse momento, é dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, quando estavam sem fé, eles tentaram expulsar um demônio. E eles não conseguiram expulsar o demônio. Trouxeram aquela pessoa para Jesus, e Jesus expulsou o demônio. E aí os discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E o que foi que Jesus respondeu? A primeira coisa que Jesus responde lá em Mateus é, por causa da pequenez da vossa fé. Então, por causa de uma fé pequena, nem os discípulos conseguiram expulsar um demônio. Eles clamaram a Deus, eles pediram a Deus, mas eles não receberam de Deus aquilo que eles queriam. Assim mesmo somos nós. Quantas vezes nós acabamos orando no automático? Quantas vezes a gente ora por orar, mas sem crer verdadeiramente que aquilo que nós estamos pedindo, se for da vontade de Deus, vai acontecer.
E uma vez que é da vontade de Deus, nada vai poder impedir aquilo. Ou então, muitas vezes, a gente ora, mas sem muita fé. A gente faz um pedido a Deus, duvidando muitas vezes de que aquilo possa acontecer. Porque na nossa mente, aquilo que a gente está pedindo é extraordinário demais. Como se para Deus algo fosse extraordinário demais. Para Deus, tudo é possível e a Bíblia sempre coloca isso para nós. Às vezes a gente se ajoelha e pede pela conversão dos nossos familiares, nossos primos, nossos tios, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. Só que de tanto a gente orar pedindo a Deus por isso, o tempo vai passando, anos e anos, e na nossa família ninguém se converte, que a nossa fé vai enfraquecendo. E já nos anos posteriores, a gente já começa a orar com menos fé, com pouca fé, porque a gente pensa que isso é extraordinário demais. A gente não consegue imaginar um familiar nosso que está submerso, está imerso naquela imundície do mundo, né, se converter. Às vezes a gente não consegue imaginar uma pessoa, a gente olha para uma pessoa e fala assim, eu não imagino que aquela pessoa possa se converter. Como se para Deus aquilo não fosse possível. Sendo que o próprio apóstolo Paulo era um exemplo disso. Ele era uma pessoa que perseguia os cristãos, ele queria matar os cristãos de todos os jeitos. Então é muito provável que naquela época as pessoas olhavam para Paulo, os cristãos, era mais fácil eles orarem para que Paulo morresse do que para Paulo se convertesse. Mas por quê? Muitas vezes por causa da pequenez da nossa fé, a gente ora assim. Quanto que para Deus, não só foi possível a conversão de Paulo, como foi possível ele ser o nosso apóstolo de hoje, né? Por causa do apóstolo Paulo, nós temos aqui muitos e muitos escritos na Bíblia, onde nós podemos orientar as nossas vidas. Tudo porque para Deus nada é impossível. E ele transformou o coração do apóstolo Paulo, e assim como ele transformou Paulo, ele pode transformar qualquer pessoa que está hoje no mundo. E toda vez nós devemos orar com fé, sabendo que sem fé nós não vamos receber nada da parte de Deus. E aí ele termina essa parte, Tiago termina essa parte ainda com uma repreensão. Ele diz no versículo 8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, Tiago chama a pessoa que não tem fé, ou a pessoa de fé duvidosa, de homem de ânimo dobre. A expressão aqui, homem de ânimo dobre, pode ser entendida ao pé da letra como homem de duas almas. Ou então, homem de dois ânimos, homem de dois corações. Então, qual é a ideia aqui que o Tiago está trazendo? Uma pessoa que tem um coração duvidoso, uma pessoa que não tem fé em Deus, uma pessoa que tem a fé pequena, é como se fosse uma pessoa que tivesse duas almas. É como se fosse uma pessoa com dois corações. No interior dele está dividido. Um coração pensa uma coisa, mas o outro coração vai pensar outra coisa. É como um homem que tem dois rostos. Um rosto está voltado para um lado e o outro rosto está no sentido oposto. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. É uma pessoa ambígua em si mesma. Então, quando você ora a Deus duvidando no seu coração, você está se comportando como um homem de duas almas. Um homem que tem dois corações, quando não deveria ser assim. E Tiago completa dizendo que esse homem, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então, a ideia aqui é como se fosse um bêbado que cambaleia. Um bêbado, ele não consegue andar em linha reta. Assim, o homem duvidoso, o homem que pede a Deus, que ora a Deus sem fé, ele não consegue andar em linha reta nos caminhos retos de Deus, nos caminhos eternos de Deus. Ele vive cambaleando, ele vive se desviando dos caminhos. Ele vive com os pés resvalando, porque ele não tem fé suficiente. A fé dele não é firme em Deus, para que ele consiga pedir a Deus e receber de Deus aquilo que ele quer, aquilo que é da vontade de Deus para a vida dele. Que aqui, no caso, é a sabedoria. Uma pessoa que duvida fica sem sabedoria e fica sem também qualquer outra coisa que ela possa pedir de Deus. E aqui Tiago completa, ele fecha esse raciocínio. Então nós temos, irmãos, pelo menos 3 aplicações que nós podemos aprender com os versículos aqui de hoje. A primeira aplicação, ela se encontra no versículo 2, que é quando Tiago fala que nós devemos ter por motivo de toda alegria o passarmos por várias provações. E a aplicação é essa, é que a alegria ela é apropriada aos que estão sob provação. Vamos levar isso nos nossos corações. A alegria ela é apropriada
aos que estão sob provação. Perceba que isso é o contrário do que o mundo ensina. Porque o que o mundo ensina hoje? É que a alegria ela é apropriada para aqueles que estão entregues às suas paixões, aqueles que estão entregues aos seus prazeres carnais, às suas concupiscências. Para aquela pessoa que cai na folia, para aquela pessoa que se entrega para os seus prazeres, para essa pessoa a alegria é apropriada. Mas para aquela pessoa que está sofrendo tribulações, que está sofrendo provações, para essa pessoa a tristeza é apropriada. Isso é o que o mundo ensina. Mas o que a palavra de Deus ensina é justamente o contrário. Se você é uma pessoa que está entregue às suas paixões e às suas concupiscências, achando que os seus prazeres carnais vão lhe trazer felicidade, isso é mentira. O que a Bíblia diz é que para essa pessoa a tristeza é apropriada. Porque você pode até estar alegre, mas você está alegre, você não é alegre. Isso é algo passageiro. Porque aquilo vai passar e a felicidade vai embora. Porque a alegria verdadeira você só encontra em Jesus Cristo. Então, para essa pessoa, o que é apropriado é a tristeza. Ela deve se entristecer dos pecados dela, se arrepender dos pecados dela e crer em Jesus Cristo. Enquanto que para aquela pessoa que crê em Cristo, mas que passa por tribulações, o que é comum, porque Jesus falou para nós que o cristão ele vai ter tribulações nessa vida, por mais que você esteja com Deus, por mais que você esteja nos caminhos de Deus, mas ainda assim você vai passar por tribulações. Mas uma coisa é certa, para essa pessoa que passa por tribulações, a alegria é apropriada para essa pessoa. E não só alegria, mas toda alegria completa. Quando o Tiago escreveu isso aqui, ele tinha em mente também o exemplo de Jó. E tanto que ele fala de Jó depois, aqui no livro dele, tem uma hora que ele vai falar sobre Jó. O que aconteceu com Jó? Jó era um homem íntegro, era um homem justo. Ele tinha tudo, ele não precisava de nada. Mas de repente Jó perde os bens, Jó perde os filhos, Jó perde a sua saúde. Então as provações chegaram para Jó de forma súbita. Várias e várias provações, diversas provações chegaram para Jó de forma súbita. Mas ainda assim, Jó suportou aquilo. Jó perseverou. E perceba que Jó é um exemplo de uma pessoa que se entristeceu. Tiago, em nenhum momento aqui, está censurando a nossa tristeza. É claro que quando você passar por tribulações, você vai ficar triste. E não é isso que ele está censurando. Jó, que é um dos exemplos de Tiago aqui, ele também se entristeceu. Ele também sofreu. E ele expressou isso para os amigos dele. Mas o que Tiago está censurando aqui é justamente que você pode sofrer, você pode se entristecer. Claro que pode. As provações vão trazer isso em você. Mas você não deve murmurar. Você não deve atribuir isso falta a Deus. Tanto que Jó não fez isso. Quando a mulher dele disse, amaldiçoa a Deus e morre, ele disse para Deus que ela estava agindo como uma louca. E que eles receberam o bem de Deus, não podiam receber o mal também. Então perceba que Jó não atribuiu culpa a Deus, não atribuiu falta a Deus. Então assim é para nós. Nós podemos passar por várias provações, mas nós vamos nos entristecer, nós vamos sofrer, mas nós não devemos atribuir a Deus falta ou culpa nenhuma. Nós devemos suportar pacientemente e ter isso por motivo de toda alegria, sabendo que essas provações vão produzir em nós a perseverança que nós precisamos para amadurecer em Cristo. E é esse o alvo. O crente, o cristão, ele passa por provações, mas sempre lembrando que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E é nessas promessas de Deus, é nessa confiança individual que você tem nas promessas de Deus, é que está baseada a sua fé. É que está baseada a fé que Tiago coloca aqui. Você deve confiar, você deve descansar na soberania e na palavra de Deus. Sabendo que tudo aquilo que você está passando agora é momentâneo. E que no futuro você vai viver para sempre com Deus. E é nisso que nós devemos esperar, nisso que nós devemos confiar. A segunda aplicação que nós temos aqui hoje está baseada no versículo 5. E que diz que quando nós clamamos a Deus por sabedoria, Ele concede sabedoria a nós. É o que Tiago colocou aqui. Tiago tinha em mente também, o que ele coloca aqui na carta dele, o exemplo de Salomão. Né? Tiago ele conhecia o exemplo de Salomão, quando ele escreveu isso aqui para nós. E o que Salomão fez? Salomão pediu a Deus por sabedoria.
Deus disse para Salomão que ele podia pedir qualquer coisa, ele podia pedir riquezas, ele podia pedir poder, mas ele pediu a Deus por sabedoria. E o que Deus fez? Não só concedeu sabedoria, mas também concedeu a ele riqueza, mas também concedeu a ele poder. E perceba que Salomão, ele foi o homem mais rico do mundo, mas ainda assim, ele foi um ser humano, como nós também somos. Assim como Salomão pediu a Deus por sabedoria, nós também podemos pedir a Deus por sabedoria. Salomão era uma pessoa que errou, e errou bastante também. Nós temos o exemplo dos erros dele na Bíblia, mas também ele foi um servo de Deus que acertou em muitas vezes. E um dos acertos dele foi esse, foi pedir a Deus por sabedoria, que é o que Tiago coloca para nós. Então, apesar de Tiago não dizer aqui diretamente sobre Salomão, quando ele fala de pedir por sabedoria, mas é claro que ele sabia do exemplo de Salomão. E assim como Salomão pediu por sabedoria, nós também podemos pedir por sabedoria, e que Deus coloca, e Tiago coloca aqui, que uma vez pedindo, Deus vai nos conceder, sem nos improperar nada, e vai nos dar liberalmente. A sabedoria vai ser concedida. Uma outra coisa bem interessante é que quando Tiago escreve aqui sobre orar por sabedoria, ele em si era um exemplo disso. Alguns documentos históricos de alguns historiadores já dos primeiros séculos chamavam Tiago de o justo, mostrando a santidade dele, a piedade dele, daquele homem. De acordo com alguns documentos históricos, Tiago era um homem de oração, e era um homem de oração intensa. Então, para a gente ter uma ideia aqui, Egésipo, que era um dos cristãos que veio nos primeiros séculos, dizia que os joelhos de Tiago eram cheios de calos, porque de tanto ele orar, tanto ele se ajoelhar e pedir a Deus. Tanto que até hoje surge essa expressão em algumas igrejas, né, que é joelho de camelo. Provavelmente surgiu daí, porque lá nessa época diziam que Tiago tinha um joelho tão grosso, tanto ele orar, que se assemelhava às corcovas de um camelo, a dureza das corcovas de um camelo. Então Tiago tinha calosidades como de um camelo. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração. Então Tiago também, que é o autor da carta, é um exemplo para nós de alguém que tem uma vida de oração e de alguém que constantemente pede a Deus por sabedoria e que pede a Deus maturidade em Cristo. Então, assim como Salomão, assim como Tiago, líder da igreja de Jerusalém, nós devemos pedir por sabedoria e pedir com fé, sabendo que Deus vai nos conceder sabedoria. E uma vez que a gente reconhece que nós carecemos dela, nós pedimos a Deus e Ele irá nos conceder. A última aplicação de hoje é o que nós podemos encontrar no versículo 6, né, que é aquela descrição de uma pessoa que tem uma fé duvidosa. E aqui a aplicação é que a fé do cristão ela deve ser constante. Em que sentido? Ora, nós aprendemos aqui hoje que a nossa fé ela não deve cambalear, ela não deve escorregar. A nossa fé ela deve ser firme. Firme em quê? Firme em Deus, firme nas promessas de Deus, firme na palavra de Deus. Quando nós oramos, nós clamamos a Deus, nós temos que saber, nós devemos confiar que Deus é todo-poderoso. E que esse Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus único, é o Deus que enviou o seu Filho, o Deus homem, para morrer por nós. Então, quando você ora, você deve ter em mente a sua fé em Cristo. Cristo é aquele que morreu pelos seus pecados, pelos meus, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida eterna, vida abundante, como diz as Escrituras. Então, essa fé que nós devemos ter, e uma fé constante, é confiar que as tribulações que nós passamos aqui, elas são passageiras e que elas não se comparam com a glória do porvir, com uma vida eterna com Cristo. Então, cabe a nós aqui na terra passar pelas provações de forma paciente e pregando a Cristo, para que mais pessoas venham conhecer a vida eterna e mais pessoas saibam lidar com as provações da vida. Então, o que nós concluímos aqui, irmãos, é que para esse ano que está começando, para esse ano de 2020, nós não temos ideia do que vai acontecer. Muitas vezes, quando começa o ano, ou quando está terminando o ano anterior, nós fazemos o que? Metas. A gente faz metas, promessas, e a gente quer que o ano seguinte seja isso, que a gente mude, que a gente seja melhor, isso e aquilo. A gente quer passar no vestibular, a gente quer concluir
é o nosso curso, a gente quer trabalhar em uma outra empresa, não sei, nós fazemos vários planos, mas a gente não tem ideia do que vai acontecer efetivamente naquele ano que vai entrar. Então, nesse ano de 2020, nós não fazemos ideia do que vai acontecer. Provavelmente, provações vão vir, tribulações vão vir, isso tenha certeza, porque todo ano nós passamos por provações, nós passamos por tribulações, quem sabe até perseguição, para nós que somos cristãos, nós não sabemos como vai ser o ano de 2020. Muita coisa pode mudar e de uma hora para outra, assim como foi aqui com esses cristãos. As tribulações apareceram de forma súbita. Então, em 2020, tribulações podem aparecer e podem aparecer de repente, não uma nem duas, mas várias de uma só vez. E nós devemos estar preparados como cristãos, tendo a sabedoria de Deus. Nós devemos olhar para as tribulações e olhar para elas, tendo elas por motivo de toda alegria, sabendo que tudo isso que nós passamos aqui na terra é para produzir em nós perseverança, é para produzir em nós maturidade, é para que nós cheguemos no final da nossa jornada mais maduros em Cristo, para que Deus olhe para nós e veja o operar dele em nossas vidas, para que ele veja em nós a transformação que ele operou em nossos corações. Então, a vida cristã, ela não é pontual, ela é sempre contínua. Esse processo, essa perseverança, ela é um processo. Todos os dias nós somos provados, nós somos tentados muitas vezes, mas uma vez que você saiba lidar com isso, sabe lidar com isso com sabedoria, Deus vai produzir em você a maturidade para você lidar com toda e qualquer situação da forma que Deus quer. E tendo sempre confiança e tendo sempre fé que Deus nos salvou, Deus pagou o preço por nós na cruz, apesar de não merecermos, e nós vamos viver com Deus para sempre. E que nenhuma tribulação, para você pode ela parecer grande, mas nenhuma tribulação é grande. Toda tribulação é insignificante diante do tamanho do nosso Deus e do tamanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus possa confortar os nossos corações e que nós possamos ter em mente que Jesus é o nosso consolo, é a nossa esperança e a nossa salvação, hoje e para todo sempre. Vamos orar. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela fé que temos em Jesus, porque sabemos que isso não vem de nós, vem de Ti, Senhor, do dom que colocaste em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, também pelas provações, porque apesar de muitas vezes nos entristecermos, apesar de sofrermos muitas vezes, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E sabemos também, Senhor, por meio da Tua palavra, que tudo isso produz em nós perseverança, produz em nós maturidade. Nos dá, ó Pai, a sabedoria que vem de Ti, e que possamos, como igreja, caminhar juntos nesse ano de 2020, nos anos posteriores, para trabalharmos para Ti, Senhor, para Te servir e para lidar com todo e qualquer problema, toda e qualquer situação, da maneira que Te agrada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos a Ti no nome santo de Jesus. Amém.